Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aí da Rítmica 4 do Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos News. Aula hoje, nossa 10ª aula, na qual vamos continuar trabalhando e entendendo os quesitos teóricos e práticos para aprendermos a mudança de compassos simples para compostos, ou vice-versa, claro, né? E na aula de hoje, estudaremos a aplicação de ritmos afro-brasileiros, o maculelê e o candomblé nagô, para a aplicação desse conceito e estudo desse conceito rítmico tão importante aí para nossa educação musical, né? Então, sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou o professor Máriozinho, tudo certo? Então, hoje, como a gente viu na última aula, né, no nosso último encontro EAD aqui, né, trabalhamos a parte estrutural de aprendermos a mudar de um tipo de fórmula de compasso para outra, dentro dessa ideia dos compassos simples, né, que eles têm figuras de pressuposição binária, onde de uma figura abre para duas, de duas para quatro, né? E o compasso composto que tem essa predisposição, né? Essa organologia ternária, né? Onde você de uma figura abre para três, né? Uma pontuada, figura pontuada, né? Então de uma para três, de 3 para 9 e assim por diante, né? Então a gente tem essa a ergonomia do compasso simples e do compasso composto muito bem definida na teoria musical, para a gente poder entender o que acontece na música, né? Então, na aula passada, o que a gente fez? A gente trabalhou compasso simples, subdivisão de semicolcheia, né? 1 e A, 2 e A, 1 e A, 2 e A. Compasso composto, subdivisão ternária. 1, 2, 3, 2, 2, 3, né? 1 e A, 2 e A, 1 e A, 2 e A. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a predisposição inicial, ou seja, vocês devem entender isso funcionando e praticar aqueles exercícios que a gente passou, onde você sai de um compasso para o outro, volta, né? Para entender estruturalmente. A partir do momento que vocês entendam estruturalmente essa subdivisão, na verdade, perdão, é uma mudança de sonoridade que acontece, né? Tem muita, tem muita diferença um ritmo tocado com subdivisão de semicolcheia e um ritmo tocado em subdivisão ternária, né? Então, por exemplo, né, ó, vou fazer aqui um exemplo básico de uma clave afrocubana, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas só para falar um pouquinho, né? Tá, 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 tá. Vou mudar. Tá, 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 tá. E aí mudaria novamente para o simples. Mas isso aqui foi só um exemplo bem básico, tá? Nós vamos trazer aqui para as aulas, vamos botar na mesa aqui algumas apreciações aí nas próximas aulas, para vocês também escutarem isso acontecendo no repertório de música popular, né? Mas hoje ainda vamos agora partir dessa parte estrutural, que é entender a subdivisão simples e a subdivisão ternária. Entendido isso, agora a gente vai colocar algumas melodias rítmicas, né? De gêneros e ritmos afro-brasileiros que são tocados na música popular. Então, primeira coisa e primeiro ritmo, a gente vai falar do maculelê, tá? O maculelê, essa dança folclórica, né, originalmente praticada pelos população negra e cabocla do recôncavo baiano, que simula uma luta com bastões de madeira ao som de atabaques e cânticos. No século XX, alguns praticantes passaram a usar facões em lugar de bastões em apresentações folclóricas. Acredita-se
que essa manifestação cultural exista na Bahia desde o século XVIII, onde chegou provavelmente através de escravos africanos ou através dos portugueses que praticavam a antiga dança dos paulitos, ou ainda uma mistura de ambos. Incorporou elementos indígenas, africanos e europeus. Hoje o maculelê é muito praticado por grupos baianos de capoeira, mas diferente desta, que se transformou em uma arte marcial pelos grandes mestres baianos, o maculelê continuou dentro do folclore, né? Ou seja, aqui ó, do lado direito da tela vocês estão vendo uma cena de uma apresentação, né, com o pessoal todo com a indumentária, né, afro-indígena, né, com os atabaques ao fundo. Então é uma coreografia muito bonita, né, muito dinâmica, né, em que os praticantes, né, fingem estar lutando com bastões e tal. Então é muito rico, é muito bonito, vale a pena ver uma apresentação de maculelê, tá? É uma apresentação muito bonita, que é praticado dentro da capoeira, pelos capoeiristas, né? Mas não com a conotação, como o autor fala ali, o Johnildo Bacelar, né? Com a conotação até de esporte ou arte marcial, né? É uma coisa mais de apresentação, né? Que tem uma indumentária, tem as roupas, tem os cânticos que contam histórias, então é tudo uma manifestação folclórica mesmo, né, que a gente pode citar, né? Então o maculelê é muito legal. E aí, o candomblé nagô, né? O candomblé de origem nagô, né, é ritmo, né, que provém de manifestações afro-religiosas, né, que também chegaram ao Brasil, né, através dos descendentes africanos, né? Como continente gigantesco, né, em extensões territoriais, as maneiras de comunicação não eram como na atualidade. O homem desde cedo observou que há energias presentes em tudo que o rodeia e que elas, na maioria das vezes, têm total controle sobre os acontecimentos e os ciclos da vida. Essas energias são os orixás, inquices ou voduns, como são chamados. Cada pedaço daquele território tinha o seu reino, e ele cultuava as divindades de formas díspares, ou seja, diferentes, embora todos reconheçam a presença de cada uma delas. Assim surgiram as nações do candomblé. Quando esses povos foram atacados brutalmente e tirados à força de suas nações para serem escravizados, eles espalharam pelo mundo uma mistura das tradições que deu origem a outras vertentes do candomblé, como as presentes no Brasil, e também levaram a sua própria cultura às demais localidades do planeta. Essa forma de vida das religiões que eles mostraram ao mundo deve-se ao fato de que, com o fim de seus grandes reinos e suas autonomias, os africanos foram obrigados a se fortalecerem ainda mais na sua fé, em sua religião e propagar por meio da memória e da fala sua cultura. Essas eram as únicas maneiras de acreditarem que toda a sua história não morreria ali e que pudessem ter um fio de esperança em um amanhã melhor. Entre toda essa diversidade, né, podemos citar o grupo Nagô, que são os de origem sudanesa, também chamado de grupo Yorubá. Nele encontramos os candomblés Queto, Ijexá, Efã, Nagô, Egbá, Xambá de Pernambuco e Batuques do Rio Grande do Sul, né? Então aqui, ao lado direito da tela, a gente tem uma representação artística, né? Uma pintura, né? Uma manifestação religiosa do candomblé, né? E o que é interessante falar, né, sobre isso, né, que essas manifestações negras, né, elas, como o autor, né, fala ali, ela fortalece a cultura desses povos. Esses povos vinham de nações gigantescas, com autonomias de diferentes regiões, pensando hoje em dia mais moderno, como se fossem países diferentes, com cultura, alimentação, música, dança, religião, né? E quando chegam no Brasil e outros países na qual esses povos vieram, eles tentam manter viva de alguma forma suas tradições e se mesclam, porque eram pessoas que eram juntas num mesmo viver, né, de trabalho escravo, mas uma era do Sudão, outra era da Nigéria, outra era do Congo, então são países completamente diferentes, culturas diferentes. Então essa mistura afro-brasileira que o candomblé hoje se manifesta no Brasil, ele não é uma coisa 100% pura
como era praticado na África de 5, 6 séculos atrás. Ele tem toda uma mudança, né? E nesse caso aqui, mais focado na música popular, né? Focado nesse ambiente de aprendizagem musical, porque entender essas manifestações precisamos estudar história, antropologia, né? Cultura mais a fundo para a gente poder entender melhor. O objetivo aqui é situar vocês, estamos situando, né? Trazendo a riqueza, né, dessa música, dessa manifestação religiosa, histórica e folclórica também, para que a gente possa entender da onde muitos dos compositores e dos músicos e percussionistas, enfim, do mundo todo, tem como influência, né, a música negra, a música afro, né? Então, da música norte-americana, passando pela música central-americana, a música sul-americana, a própria música africana e europeia, ela toda, e até mesmo oriental, por que não falar do Oriente Médio, que tem uma ligação tão forte com a África, né? Enfim, então a gente começa a entender várias manifestações artísticas com influência afro, né? Muito legal. Então, dentro dessas manifestações, a gente tem sonoridades e instrumentos das quais a gente vai se basear aqui para fazer essa aprendizagem rítmica, né? Então, esse instrumento aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, de duas campanas, né? Ó, chama-se agogô, ele tem duas bocas, né? É de origem africana, tem uma sonoridade muito particular, e esses dois ritmos que vamos apreciar e aprender aqui fazem melodias com as campanas. Então, quando as pessoas falarem para vocês percussão melódica, são instrumentos desse tipo, né? São idiofones, ou seja, instrumentos na qual o próprio corpo do tambor emite a sonoridade do instrumento, né? Então, quando você percute o próprio corpo do tambor, ele já emite uma sonoridade, são os idiofones, né? Então eles têm duas campanas, uma mais grave, uma mais aguda, né? A pequena de cima é aguda, a de baixo é grave, né? E aí a gente faz combinações melódicas, ó. Então, esse instrumento agogô eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A sonoridade do maculelê, né? A característica do maculelê e a característica rítmica dessa percussão melódica, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a grade do maculelê, tá, gente? Então o maculelê aqui está sendo apresentado numa grade percussiva, onde a gente tem várias vozes, né? Vários instrumentos para tocarem separadamente. É claro que não vou mostrar todos aqui, vou só explicar e a gente vai chegar aqui na frase melódica do agogô, que é o que mais importa. Então, como toda manifestação de tambores afro, geralmente a gente tem sempre três tambores, tá? O tambor grave, o médio e o agudo, sendo que no Brasil os tambores graves eles têm a importância maior, então geralmente é um mestre mais antigo, né? É um músico que tem mais experiência dentro daquela manifestação que toca, que sola, o instrumento solista é o tambor mais grave, a gente chama ele de rum, tá? É o atabaque rum. O atabaque rum pi é o atabaque médio, onde a gente tem uma sonoridade não tão grave, mas também não tão aguda, né? E a gente tem o atabaque Lé, que é o atabaque mais agudo, o menor, o que tem o diâmetro de pele, né? Todo mundo que conhece tambor sabe que todo tambor possui uma pele, né? Membranofone, né? Onde tem as medidas. Então o tambor grave ele tem uma medida maior, assim, né? Geralmente de 12 a 13 polegadas, em média. Um atabaque médio tem entre 9 e 10 polegadas, né? Não, o atabaque médio tem 11 polegadas e o atabaque mais agudo tem entre 9 e 8 polegadas, mais ou menos. Está tudo aproximado, se for artesanal, às vezes não segue medidas tão rígidas, enfim, né? Então a gente tem três atabaques, tá? Eu vou solfejar rapidamente, por exemplo, o atabaque repique, né? Ele tem essa frase aqui, ó, né? Tum, tum, tatá, tututum, tatatá, tututum, tatá, tututum, tatatá, tututum. O atabaque ajuda tem tutututatá, tum, tum, dum, tutututatá, tum, tum, dum, tutututatá, tum, tum, dum. E o atabaque chama tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá,
tá, tum, tum, tá, tum, tum. Seria legal a gente estar em grupo aqui, botar todo mundo para tocar os tambores, mas eu acho que o grande objetivo é vocês terem uma noção aqui e entender um pouco. Aí a gente tem o agogô, que eu já vou tocar para vocês. Tem os bastões, porque na manifestação do maculelê usa bastão, então a gente pode usar baqueta, né? Aí eles fazem danças, coreografias e tudo mais, né? Enfim, estou só ilustrando, até não está muito rico essa ilustração, mas o objetivo é que talvez incentivar vocês. Dá um salve no Google, maculelê, assistam os vídeos no YouTube, vai ter, várias agremiações históricas ou organizações que explicam direitinho o maculelê, também acho que não custa nada a galera pesquisar um pouquinho sobre a manifestação. E o ganzá, que é o chocalho, né? Então, nem sempre vão ter todos esses instrumentos, isso aqui é uma grade de maculelê bem rica, bem aberta, com bastante instrumentos tocando, às vezes só o atabaque, o canto e os bastões, porque daí as pessoas que estão fazendo a coreografia e simulando a parte cênica, elas que tocam os bastões, assim como as pessoas que estão em roda também podem tocar os bastões ou bater palma, enfim, tá? E agora vamos para o que interessa, que é o agogô, tá, gente? Então o agogô do maculelê, aqui está escrito em 4x4, mas o ideal é que se escreva música brasileira, né? Nesse caso aqui em 2x4, até depois eu vou mostrar para vocês o exercício já corrigido, porque o objetivo é passar do simples para o composto. E o relativo composto do compasso simples é o 6x8, assim como o relativo simples do composto é o 2x4, nesse caso, né? Então eu escrevi de uma maneira mais sucinta e mais organizada para vocês entenderem. Mas está tudo certo, isso aqui não está escrito errado, foi só uma maneira que o autor escreveu para a gente, né? A gente está se apoiando no autor aqui, que é o Ari Colares, para poder estar passando esse maculelê aqui, tá certo? Então, vamos lá. A frase melódica do maculelê, tá? Ela é muito conhecida de vocês, olha só. Né? Então, esse ritmo aqui de agogô que é usado no maculelê é originário de um ritmo afro chamado congo. Então esse é um toque de congo de ouro, né? Que é a origem rítmica do famoso funk carioca. Olha só como cultura é importante para a gente não julgar as coisas e não ter percepções errôneas sobre as coisas. Então o funk carioca, que é tão famoso, tão polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, enfim. Eu sou da ponto de vista que a gente precisa pesquisar e entender o fenômeno cultural. O funk carioca é um fenômeno cultural, ele vem, né, de manifestações populares, né, que tem uma voz própria, tem uma cultura própria, né, são comunidades negras, periféricas e que agora, né, tem uma grande visibilidade, né, graças à sua música. Então, é claro, como qualquer outro gênero musical, tem coisas muito boas, tem coisas de má qualidade, então vai de uma pesquisa, vá de encontro a uma pesquisa, vá se informar, antes da gente poder julgar qualquer coisa, né? Eu como músico, óbvio, que já cometi esses erros, né? Ah, essa coisa aqui, só porque é muito popular, a gente, isso aí não presta, não sei o que lá. Gente, a vida ensina a gente, né? A vida ensina a nos informarmos, a pesquisarmos, a entender de onde as coisas vêm, por que que as coisas vêm. Então, vamos pesquisar, vamos entender. Então, quando eu já fui capoeirista, né? Eu já pratiquei capoeira durante um tempo da minha vida, então eu comecei a aprender muita coisa lá na prática de capoeira. O maculelê foi apresentado, poxa, muito legal, o toque do congo de ouro, os atabaques, né? Então eu fiquei fascinado por isso, né? E quando fui estudar música dentro do universo mais percussivo, entendi essas conexões e tudo fez mais sentido. Então, eu acho que hoje eu escuto o funk carioca com outros ouvidos, né? Alguns eu gosto, claro, que tem, às vezes, né, letras maravilhosas, uma harmonia mais simples, mas tem tudo a ver com música afro, a gente consegue ter conexões maravilhosas, e outros são fenômenos comerciais, daqueles que vocês sabem, plastificados,
que é para escutar hoje e amanhã ninguém lembra, e aí tem letras de baixo escalão, mas né, a gente tem que saber filtrar as coisas como bom pesquisador, bom músico e, né, pessoas com um nível de cultura que devemos ser. Né? A gente deve pesquisar e ter um nível de cultura sempre o mais atualizado possível para poder entender as questões sem poder julgar, tá? Então eu falo isso porque é uma vivência que eu tive, né? Ah, pô, funk carioca, esse som aí esquisito e tal. Mas daqui a pouco fui pesquisando, cara, é o toque do maculelê, é o toque afro do Congo de Ouro. Poxa, que legal, né? Então não é assim, não surgiu do nada aquilo, né? Então olha só que legal, tá? Então agora eu vou explicar para vocês, dentro do maculelê, a parte rítmica, que é o material que eu confeccionei para vocês. Esse material aqui, ó, do maculelê, ele tem na apostila de vocês. Esse aqui eu confeccionei novo e vai estar disponível para vocês baixar no grupo do Facebook, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? A gente pegou a célula rítmica do agogô e transferiu para uma célula rítmica vocal, tá? Com 2 timbres. Ah, para isso eu tenho que explicar uma coisa antes. Aqui embaixo estão os timbres que a gente vai reproduzir com a nossa voz, tá? O timbre que está lá, essa clave é clave de percussão, é clave neutra, mas vamos imaginar que fosse uma clave de sol. A nota Fá, ali embaixo, né, ali no primeiro espaço, né, ela é um timbre grave, que a gente vai fazer a sílaba tum. E aquele X, como se fosse a altura da nota Dó, vai ser o Pá. Então a gente vai ter 2 timbres, um agudo e um grave agora. Tum, pá, tum, pá, tum, pá. Então quando a gente vê a nossa partiturazinha agora, dessa transcrição do agogô aqui, a gente vai ter em cima a subdivisão de semicolcheia, para vocês entenderem que é compasso simples, né? Para vocês fazerem a palma do karatê. E a leitura ali de baixo, vocês vão fazer, ó. O que for na linha ali, no primeiro espaço inferior, vai ser timbre grave, e o que tiver no meio da pauta vai ser o timbre agudo, pá. E eu coloquei a letrinha, como se fosse a letrinha da melodia embaixo, tá? Então, como é que é a adaptação dessa célula do agogô para rítmica vocal? É assim, ó. Vou contar um compasso em branco e fazer, tá? 1, 2, 1, 2. Tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, 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 tum. A gente adapta, mesma frase daqui, ó. Aí a gente faz com a voz, né? Tum, 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 tum. Como é que a gente sabe que está em compasso composto, gente? Pela subdivisão de semicolcheia. 4 semicolcheias por pulsação, lembra? 1 e A, 2 e A. Então, para vocês entenderem essa frase, vocês têm que pegar a subdivisão de semicolcheia e cantar cada notinha, né? Ó. Tum, pá, tum, pá, tum, tum, tum. Beleza? Essa é a célula do maculelê, do agogô do maculelê. Nós estamos se baseando na célula de percussão melódica, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a grade do candomblé nagô, ritmo em 6/8, compasso composto. Aqui uma transcrição de 3 instrumentos, do agogô, do atabaque lé, que é o atabaque agudo, do atabaque rumpi, que é o médio. O rum não está escrito porque nesse caso ele é um tambor solista, então o solista, né, ele fica totalmente livre para improvisar, então por isso que não está escrito aí, tá? Então lembrando, o candomblé nagô é de origem de nação Queto, tá? Então é muito importante que a gente coloque essas origens, tá? Então ali, o atabaque lé faz uma frase que é dobrada com a frase melódica, né? Tum, 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 tugudum, tum, 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 tugudum, tum, 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 tugudum, tum, 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 tugudum, tum, tum, tugudum, tum, 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 tugudum, tum, tum, tugudum. E o atabaque rompi, tum, 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 tum,
taca-tu, 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 tá. Então estou fazendo representações vocais aqui, né, para ficar um pouquinho mais fácil de eu manipular as coisas aqui, senão seria uma logística mais avançada, eu montar atabaque, montar microfone. Então peço um pouquinho de desculpa para vocês, mas acredito da mesma forma que eu falei do maculelê, vocês dão um salve no Google lá, coloca o Candomblé Nagô, ritmos de atabaque, vai ter várias pessoas tocando e mostrando para vocês, tá? Beleza? Então, como é que é o agogô do Candomblé Nagô? Ele é em 6/8, né? Ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tum, pá, pá, tum, tum, pá. É um ritmo em 6/8, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? Apreciado melodicamente, com a percussão melódica, agora a gente vai desmistificar a rítmica, né? Vamos entender como é que funciona a rítmica aí para poder cantar essa frase aí com a voz da mesma forma. Então lá em cima, agora mudou para 6/8, né? Então são 6 colcheias, né? Num compasso, né? Então lá em cima agora a gente tem grupos de 3 notas para cada pulsação. 1 E, A, 2 E, A, 1 E, A, 2 E, A, 1 E, A, 2 E. E aí vamos fazer o mesmo sistema que a gente fez com o maculelê. Nota onde é o Fá da clave de Sol, grave, tum, e onde está o Dó, Pá, né? E agora a gente vai reproduzir aquilo que tocamos no agogô com a rítmica vocal, ó. Tum, pá, pá, tum, tum, pá, tum, 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 tum. Muito simples de entender, muito bem esquematizado, penso eu, que vai facilitar muito a vida de vocês, né? Se vocês conseguirem entender isso. Então, ó, lembre-se que cada tempo aqui, ó, está dividido em 3, né? E aí vocês vão conectando essas notas aí com cada timbre, né? Ó. Tá vendo que tem sempre uma jogadinha de agudo e grave, né? Então vocês têm que, além da rítmica, tem que começar a se acostumar com a altura, que é o que vocês fazem no canto coral, numa partitura de violino, de saxofone, de trompete, contrabaixo, guitarra, violão, piano, né? Saxofone, enfim, né? Tantos instrumentos que a gente faz leitura melódica. Própria bateria, a percussão, tem os tambores, né? A bateria tem o tom-tom 1, tom-tom 2, o surdo, o prato, o bumbo, a caixa, a percussão, né? Tipo, tem o atabaque médio, o grave, o agudo. Então, a gente trabalha com alturas na música. Então, isso é muito legal. Então, vamos tocar mais uma vezinha aqui, ó. Tum, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, pá, tum, tum, pá, tum, tum. Eu cantei tá, mas é pá, desculpa aí, tá? É tum, pá. Beleza, gente? Então, ó, por hoje a explicação é dos ritmos separados. Então, qual é a minha sugestão? Praticar só o maculelê separado, praticar só a célula do candomblé separado. Pratica as duas células separadas. A partir da próxima aula, e se alguém já quiser ir fazendo, a ideia é tocar 4 vezes cada frase, né? 4 vezes do maculelê, seguir direto para os 6/8. Então, 4 vezes em 2/4, 4 vezes em 6/8, 4 vezes em 2/4, 4 vezes em 6/8, com a melodia. Mas a gente vai fazer um exercício aí, eu vou preparar para vocês, tá? Na aula 11, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa passagem aí, que é o grande objetivo, é o suprassumo, cereja do bolo total
dessa história de rítmica aí, tá certo? Beleza, galera? Poxa, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil esse conhecimento para vocês. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem, boa semana, fiquem à vontade para fazer perguntas, para a gente trocar ideia, tá bom? E é isso aí, valeu, grande abraço.